Salve, salve família, um salve a todas e todos, estamos aí, mais uma live, a terceira live, a última live, né, da nossa Felipe, que é a Festa Literária das Periferias. Nesses 3 dias nós tivemos aí essa Felipe, um evento virtual, aqui pelo Instagram e também pelo YouTube. Então, hoje vamos dar início a mais uma live aqui. Antes, dizer que a Festa Literária das Periferias, Felipe, essa edição 2023, ela está sendo realizada pelo coletivo Escambo Literário e também sendo realizada também, co-realizada com a bancada das Mulheres Amazônicas e a escola da Ação Educativa, né? A gente está tendo esse apoio aí da Ação Educativa e também do projeto Construindo Sonhos, da Grife Negra Neguinha e Petitulinos Panos. Então, esse é o apoio que a gente tem muito importante da Felipe. Lembrando que a Felipe está acontecendo esses 3 dias e são 3 dias que a gente fez a live, né? Aqui no Instagram, no meu Instagram. E também a gente está promovendo um grande encontro presencial que vai ser no dia 1º, sábado. Então, quem está acompanhando nossas lives, né, está convidando, vai ser no dia 1º, sábado, das 9 às 15 horas, na Escola Aldotrópico, que fica aqui na comunidade aqui no Aldomeida, né, que é uma comunidade aqui do bairro Tapanã. Então, quem quiser dar um pulo aqui, vai ter feira de livros, vai ter atendimento ao público, né, atendimento médico, né, a gente vai também estar fazendo uma palestra sobre empreendedorismo feminino. Então, quem quiser conhecer aqui alguns escritores, só dá um pulo aqui que vai ser um evento bem bacana aqui no sábado, dia 1º de julho, já começando o verão com um evento literário, um evento para a comunidade, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância dos saraus, né? Aqui em Belém a gente tem bastante saraus. Aqui em Belém a gente tem saraus muito bacanas, que tem uma importância enorme, né, para nossa cidade. E hoje eu convidei 2 pessoas que eu conheço, são 2 poetas assim maravilhosos, né, que eu acompanho, que eu gosto, que eu leio muito, que é a poeta Adriana Costa e o poeta Edson Júnior. A Adriana Costa, ela é do Sarau do Recomeço, né? E o Edson Júnior, ele é do Sarau em Movimento, né? Todos os 2 são escritores, todos 2 são poetas, todos os 2 são artistas. E vamos esperar que eles entrem aí pra gente estar trocando essa ideia aqui com vocês. Enquanto eles não chegam por aqui, eu quero dar um salve. Já tem por aqui, já 2 pessoas entraram aqui, mas eu queria dar um salve muito especial para os outros convidados, né, que vieram esses 2 dias. Foi uma conversa muito bacana. Um foi o Jean Ferreira do Ghetto Hub, a Gisele Mendes lá da Barca Literária, que faz um trabalho fantástico, né, todos os 2. A Barca Literária que tem um trabalho fantástico com as crianças, jovens e até mesmo adultos, né, da Vila da Barca, que é não chega a ser um bairro, mas é uma comunidade dentro ali do bairro do Telégrafo, né, Telégrafo. E o Jean, que também faz um trabalho fantástico no Ghetto Hub. O Ghetto Hub ali que fica ali, acredito que seja no Jurunas, né, mas algumas pessoas falam que ali também é Condo. E também faz parte do Sebo do Gueto, né, que é um espaço onde se vende livro, né, onde você pode comprar livros maravilhosos com preços bem acessíveis. Então, nós tivemos um papo bem bacana na terça-feira sobre a importância desses lugares. E ontem a gente estava conversando sobre a importância dos projetos sociais e os projetos literários nas escolas. Então, ontem teve aqui comigo o professor Wilson Amoras, a professora Lidiane Garcia e o professor Felipe Guimarães. Então, todos têm trabalhos maravilhosos. O professor Felipe Guimarães, como ele colocou ontem, ele trabalha com jovens e adolescentes, né, que produzem já escritas, que dentro do projeto deles, que é o Grupo Iato, eles já lançaram 2 livros, e agora com outro grupo em outra escola eles já apresentaram um zine e estão próximos a lançar outros livros. O professor Wilson Tadeu também é escritor, já lançou alguns livros e também faz esse trabalho de incentivo à escrita, principalmente.
em escolas, e através do projeto dele agora, que ele é funcionário também da SEMEC, ele está indo em várias escolas para incentivar vários alunos a escrever e publicar seus próprios livros. Então, todos os dois fazem um trabalho bem bacana dentro dessa perspectiva de produção literária. E a professora Lidiane também estava aqui, já faz um trabalho fantástico com o projeto Bengolendo, que é um projeto que leva, né, os livros dos autores paraenses para dentro da sala de aula, para dentro da biblioteca. Ela que estava lotada na escola Walter Leite, não está mais lá, mas trabalhou por alguns anos lá. E fez também um trabalho fantástico um trabalho fantástico de incentivar a leitura e a escrita também com os alunos do Walter Leite. Então, a gente ficou muito feliz de ter esses 2 dias trocando essa ideia com todo esse pessoal. Claro que se fosse fazer vontade, a gente teria a semana toda, porque a literatura paraense, a literatura periférica, a literatura negra, a literatura independente, ela é muito rica em Belém, né? Em Ananindeua também, em Benevides, em Marituba, então no estado do Pará também. Então, quando eu falo de Belém, Marituba, Ananindeua, é porque são as áreas que eu vivo, né? Que eu milito, que eu ando. Mas eu sei que no Pará também a literatura periférica e a literatura independente, ela é rica demais. Então, se a gente fosse fazer vontade, a gente estaria aí quase que o mês todo fazendo live, mais que diariamente, porque tem muitos artistas que estão fazendo esse papel aí, né, da literatura independente de Belém. Eu quero citar também aqui um evento que vai acontecer agora, sábado, que é o Conecta, que ele também, junto com a Marcela Bonfim, tá levando outros autores. Então, ela já fez o convite, ainda não deu para me participar lá com eles, mas estou agendando aí uma data. Por exemplo, sábado, no mesmo dia que vai ter o evento da Felipe, vai estar tendo o Conecta, e se eu não me engano vai ser, dessa vez vai ser na Terra Firme, eu acho, não lembro bem qual é, que vai ser na Usina da Paz. Então está sendo nas Usinas da Paz. Então, nesses eventos eles levam autores também para estar junto com outros autores, divulgando seus livros, divulgando os seus trabalhos, vendendo também. Acho que isso é importantíssimo para que eles possam se manter. Acho que a proposta da Felipe, a Festa Literária das Periferias, mesmo que está sendo no a terceira edição, sempre foi essa, de trazer o público a esses autores, né, e autoras, para que eles possam mostrar, né, o seu trabalho, né, vender também o seu trabalho, apresentar para o povo. E eu acho importantíssimo que a gente possa perceber que Belém tem uma produção literária muito boa em todos os gêneros que você pensar, seja na poesia, seja nos contos, seja nas crônicas, seja nos romances, seja na literatura fantástica, seja na literatura de terror, né, seja na literatura de visagens e assombrações. Ela se enquadra na literatura de terror, se enquadra, mas ela tem uma característica própria, nossa aqui da Amazônia. Então, seja nos HQs, nos quadrinhos também, que Belém e o Pará também é muito forte. Então, o objetivo da Felipe sempre foi esse, né, de trazer com que os eventos sejam saia do centro e possa o quanto mais ir para as quebradas, para as periferias, para que a gente não só dependa de uma grande feira, como por exemplo a Feira Panamazônica do Livro, né, e as outras feiras que tem outros eventos. E que também as pessoas descentralizam, né? A gente tinha grandes livrarias que se fecharam, se eu não me engano hoje só tem 2, né? Mas a gente também sabe que é meio dificultoso o cara sair lá de Coraci para ir para uma livraria no centro, por exemplo, para comprar um livro ou conhecer outros autores. Mas ao mesmo tempo também fazer um movimento para que seja descentralizado esses espaços, né? Por exemplo, a gente tem vários sebos aqui em Belém. A gente sabe que as pessoas não têm muito costume de ir no sebo para comprar livro, mas seria interessante também a gente fazer um trabalho para que as pessoas possam conhecer tanto esses sebos que tem nas quebradas, também conhecer também esses autores, né? Então, quero citar também sobre dentro dessa questão do que a Felipe faz relacionado a valorizar os autores independentes. Uma coisa que é bem bacana também, que eu quero citar, é sobre a iniciativa que está tendo na Praça da República, que é a feira de livros que tem lá na Praça da República todo domingo, né? Que são
vários inúmeros sebos que tem lá. E aí, uma coisa bem bacana também é que esses sebos que estão na Praça da República, dia e domingo, eles sempre abrem espaços para os autores levarem seus livros para lá. Eu geralmente vou lá, dia de domingo, levo meu livro, faço a minha banquinha, faço a minha divulgação, vendo. E esse é um movimento literário bem bacana, né? Porque, infelizmente, a gente não tem apoio. Olha, a Felipe está sendo realizada com poucos apoios, com poucas parcerias. É por isso que eu valorizo texto, que a gente percebe a importância de se fazer mais evento literário. Então, parabéns ao Conecta que está levando os autores, né? Paz e Paz, a gente aqui da Felipe. Então, a gente fala da importância de fazer evento literário porque é interessante a gente valorizar esses nossos autores daqui da Drica. Adriana Costa, que é a Drica Freud, já entrou aqui, deve estar chegando por aí rapidinho e vai estar trocando essa ideia, enquanto também eu espero o Edson Júnior aqui. A Drica que faz parte do Sarau do Recomeço, né? Olha, Adriana. Ajeitar aqui. Boa noite. Não tenho muita bem? experiência com a câmera. Não, mas está ótimo. Tá todo mundo... Dá para me ver? Dá. O teu áudio também está bom. Tá bom o áudio? Tá me ouvindo bem? Arrasou. Tá ótimo. Tá. Enquanto o Edson Júnior não chega, a gente pode ir conversando, né? Tem uma galera já está aqui já. Eu estava fazendo uma introdução para ver se vocês entravam. Bom, deixa eu só fazer uma pequena apresentação da Adriana aqui, não vou estender muito, mas depois ela começa a falar um pouco do trabalho dela e aos poucos vocês vão conhecendo a Adriana. A Adriana Costa é uma mulher indígena, periférica, poeta amazônica, servidora pública e discente do curso de letras pelo Centro Universitário FIBRA. Ela é cofundadora do coletivo Sarau do Recomeço, poesia e que sustenta a vida. Ela é incentivadora da poesia e tem na escrita poética o pulso da vida e a sensualidade e feminidade. Eu estou falando para a galera aqui também, para me perdoar, pedir perdão, que eu estou muito gripado. Só para minha voz você ver que estou muito gripado. Na verdade, estou saindo de uma gripe. Drica, feitas as apresentações, sem mais delongas, primeiro, obrigado por ter aceitado o convite. Eu queria que tu falasse para nós, enquanto o Edson não chega aí para a gente chamar ele, para te dividir a tela, mas eu queria que tu falasse para nós como é que foi que começou a tua vida na poesia? Como é que a poesia entrou na tua vida, assim? Bom, primeiro, boa noite, né? Eu queria agradecer o teu convite, né, para estar participando aqui, falar um pouco de mim, do Sarau, né, desse movimento que aconteceu meio despretensiosamente, né, no início, né, na minha vida, mas que tomou uma dimensão tão grande, né, tão importante, que me trouxe aqui, né, para frente do Preto Michel, para falar desse assunto que nos une, né, que é a literatura através da poesia, né, e mais especificamente dessa poesia que a gente acredita que é a poesia marginal, né, que a gente leva para a periferia. E dizer que eu estou um pouco nervosa, né? Quase muito. Faz de conta que a gente está tomando café aí, ou qualquer outro tipo de bebida na tua... Sabe as dificuldades que eu tive para chegar aqui, mas eu cheguei. Agora dificuldade periférica, viu? Isso não deveria ser normal, mas infelizmente é para nós. Fica à vontade. É verdade, é verdade. E aí, como eu comecei, né? Os meus primeiros contatos com a literatura foram na escola, né? Eu desde sempre me interessei muito por literatura. Aliás, eu me interessava muito pelos livros de gramática, né? E eles tinham junto a literatura, né? E a poesia tomou conta do meu interesse desde então, desde muito nova. E aos 13 anos eu comecei a escrever, né? Influenciada por aqueles poetas lá que a gente conhece na escola, né? E eu comecei a escrever poesia, tinha os cadernos, né? Os caderninhos
e as agendas cheias de poesia. E isso se perdeu por um tempo, né? Se perdeu por um tempo na minha vida, fui fazer outras coisas, né? Viajar por aí, pela mente. Ela voltou através do contato com a minha amiga Rejane, né? Que a gente é amiga desde os 18, devia ter uns 18 anos, e a gente se identificou porque ela também tinha essa prática, né, de escrever poemas, tinha livros e livros, cadernos e cadernos. Então a gente começou a fazer poesia junto em casa, né? Tanto é que o primeiro sarau que nós fizemos, né, foi nós duas, né? Nós duas e mais uns 3 gatos pingados, mas assim, que faz parte do Sarau do Recomeço, hoje era nós duas, né, desde o início. E foi no dia 21/12/2012, no dia que ia acabar, disseram que ia acabar o mundo, né, que os maias, disseram que ia acabar o mundo, foi o dia do meu aniversário, era o dia do meu aniversário, bora se reunir para fazer sarau, bora, fazer poesia, bora. O mundo não acabou, né, e o sarau continuou. Depois disso, a gente tentou. Depois de alguns anos, né, a gente teve ideia de fazer novamente. Isso daí, essa data que eu estou falando, conta 10 anos já, né? E a gente tentou fazer novamente, e aí disse, vamos fazer direito, vamos fazer um evento legal. E fui criar uma página no Facebook para fazer um evento. Só que era aquelas coisas de evento, sabe? Que tu vai lá e cria um evento. Só como eu sou muito lesa, eu criei uma página, eu acabei abrindo uma página, né? E nomeei ela. Aliás, no início era só para a gente construir um evento presencial. Depois o evento aconteceu, foi muito bom, né? Eu lembro que veio Buscapé e banda, meti um monte de banda aqui na sala de casa. Veio as meninas do Batuque, toda a galera que até hoje é amiga do sarau, né? E a gente fez um sarau muito doido. E como era um tempo específico da minha vida, assim, de recomeço, né? Eu coloquei esse nome, Sarau do Recomeço. Eu estava voltando para essa casa, né? Tem todo um histórico. E aí a poesia que sustenta a vida, porque nas horas das maiores dores é para ela que eu fugia, né? Que eu fujo até hoje, né? Meu refúgio. E daí, esse nome que no início parecia tão particular, né? Uma coisa minha, veio a calhar tanto, né? Até hoje ele é a cara mesmo, ele fala do sarau, porque o sarau hoje, o que é o sarau? Ele é composto por poetas periféricos, porém eu acredito que a nossa maior identidade, né, é de pessoas, somos poetas de meia idade, que começaram a fazer poesia muito cedo, que foram fazer outras coisas e que se encontraram num determinado momento através do sarau, do recomeço, né? Foi assim que eu achei os poetas, né? E começaram a fazer poesia de novo, então isso serviu para todo mundo, né? Foi recomeço para todo mundo através da poesia. E eu venho pensando nisso ultimamente, nisso que é o sarau, né? E o sarau é isso. A gente, inclusive, eu quero em público, né, agradecer todos os poetas do Sarau do Recomeço e dizer o quanto que eu os admiro, o quanto eles são importantes, e até pedir desculpa, porque eu resolvi militar, né, pela poesia, porque, como a gente fala, né, a gente carrega o piano porque quer tocar, né? Eu carrego porque eu gosto de tocar. Então, os meus amigos, os poetas do sarau, são poetas de 50 anos, sabe? A gente tem que trabalhar, a gente está cansado, então não tem muita disposição, sabe? Não tem muita disposição para. Infelizmente, porque eu acredito que a vontade
é grande, né? Só que a nossa vida, né, difícil, né, de trabalhador explorado, né, periférico, nos impede de fazer esse movimento como a gente gostaria, né? Então, por isso eu acho o Sarau em Movimento, né? Eu já vi eles postando aí, então eu vi que um monte de gente nova que a gente precisa, né? A gente precisa para tocar o que a gente não consegue. Então, assim, cada um faz o que pode, né, Preto? O importante é que o que nos une, o que nos identifica é a poesia, né? E que a gente acaba fazendo isso do jeito que a gente pode. A gente leva a poesia para a periferia, né? A gente faz questão porque a gente é da periferia, né? Por isso que a gente valoriza esse espaço, né? Porque a gente tem muita dificuldade de chegar no centro. A gente sempre discutiu isso, né? Eu, por exemplo, falto muitos eventos no centro. Eu falto muito, sério, porque é certo, sabe? Não, Porque eu trabalho. isso aí, Eu tra... hum, isso aí é super tranquilo. Acho que a FEDIP, a Festa das Periferias, ela tem esse objetivo de descentralizar as coisas, né? E a gente tem que compreender, semana agora que passou, eu estava fui dar uma aula para quase 700 pessoas no Instituto lá de São Paulo, e o tema da aula era tensões narrativas e cultura de rua e protagonismo periférico, que fala isso que tu está falando aí, né? Quando é que a gente coloca a nossa quebrada como protagonista das nossas vidas, né? Então, eu ia até te fazer uma pergunta, né? uhum. Eu vou te fazer, na verdade. Estou esperando o Júnior entrar aqui, porque, na verdade, o Edson... Edson, se eu estiver entrando aí, tu entra aí e me manda um convite, mano, que eu aceito. Eu Mano, não identifiquei aqui. Ele está eu tô falando aqui comigo. suando, eu tô suando. Ele está falando aqui no Instagram, mas eu não consigo identificar ele aqui. Mas ele vai entrar. Às vezes tem a dificuldade aí. Por Uhum. exemplo, como é que a gente consegue perceber a periferia? Aí eu falo periferia no todo, né? Bairro, comunidade, rua, casa. Como é que a gente consegue identificar essa periferia, né, no que a gente faz? No teu caso, no caso do Edson, são multi-artistas, né? Você não faz só poesia. Então, assim, como é que vocês conseguem identificar isso dentro da quebrada de vocês? Por exemplo, né? Os teus vizinhos aí, povo da tua rua, que mora no Conto Maguari, mesmo sendo um conjunto residencial, é uma quebrada. Muitos anos, né? O Conto Maguari tem muitos anos. Como é que os teus vizinhos, a tua rua, o pessoal aí te vê como uma militante da poesia? Eles te vê, tu consegue se mostrar para eles? Essa poesia já pulou o muro da tua casa para invadir a tua comunidade? Para quê? Para chegar um momento de dizer assim mesmo. Não sendo, tipo assim, não dizendo, olha, eu não vou mais para o centro. A gente não pode falar isso. Mas assim, olha, eu não estou indo para o centro porque o que está acontecendo na minha quebrada já me contempla, né? Então me fala mais ou menos, como é que aí a tua rua, a tua casa, o teu vizinho te vê, tu, Adriana Costa, Drica Freud, como poeta. E como é que essa poesia pulou o muro da tua casa? Hein? Eu acredito assim, sabe? Eu penso que, mesmo que a gente tome uma iniciativa assim de, vamos fazer um sarau na minha casa, sei lá, na casa de alguém, e aí esse espaço sendo dentro de um espaço que a gente denomina periferia, primeiro que já se diferencia do centro pelo como estão ocupadas as casas. Mais próximas, né, elas são mais próximas, né, os vizinhos são mais, né, estão mais na rua, né, no centro, a não ser que tu vá para um lugar específico, não existe isso. Né? Tá todo mundo dentro, trancado na sua casa, no seu portão, que fica a 10 metros da casa, ou então lá em cima do seu apartamento, né? Olhando o carro passar. Então, só o fato de tu vir para cá, para esse pedaço da cidade, que a gente chama periferia,
que fica à margem, né? E mesmo que seja dentro da tua casa, se tu pega o microfone para falar poesia, tu já está atingindo pessoas com poesia, né? Tu já está mostrando que pode acontecer uma outra realidade ali, né? A poesia ainda não, né? Ainda não. Não é comum a poesia fazer parte da cultura da cultura de massa, né? Da cultura de massa que está na periferia, que está no centro, ainda somos resistência, né? Então, já é diferente, né? Só que os vizinhos, é isso que é interessante, né? E que eu penso que a gente precisa mudar, porque na periferia, quando as pessoas estiverem fazendo poesia, ela já te põe num lugar lá mais acima delas, né? Elas já ligam deixa aqui. Elas já relacionam poesia com intelectualidade, né? Olha aquela menina muito inteligente, né? Poesia e tal. E aí é que é o nosso papel. E aí é que entra o nosso papel de desmistificar isso, né? Porque, por exemplo, eu como estudante de letras, eu sei que a língua portuguesa, ela é um motivo, infelizmente, é um motivo de grande evasão escolar, sabia? Né? Porque pela dificuldade, pela complexidade, né, da língua, da gramática prescritiva, né? Cheio de regra, né? E se tu falar errado, Deus a livre, né? Então é um conceito, né, de falar errado, né? Que não existe, que ninguém fala errado e tu entendeste, está certo, né? E o papel, eu acho que o nosso papel na militância da literatura na periferia é desmistificar isso. Como? Levando a poesia de forma mais marginal, né? Como a gente fala, né? Então, assim, do portão da minha casa, que aliás nunca foi fechado, a gente sempre fez na frente da minha casa, para a vizinhança ver mesmo no início. A gente foi para as bibliotecas comunitárias, né? A gente foi para os eventos solidários, né? A gente começou a ocupar esses espaços mais políticos dentro da periferia, lógico, né? A gente faz questão de fazer isso porque é o propósito, né? A gente já o centro tem mais facilidade, né, de alcançar essa intelectualidade, essa cultura, né? E a gente sabe que o nosso povo, a nossa comunidade, ela é muito necessitada disso, né? Muito necessitada de uma cultura que nos ajude a enxergar algo além, né? Não só nos aliene, né? Porque eu gosto de brega, né? Eu adoro brega, nosso brega, né? Mas é uma cultura de massa, né? Ela não... A gente se diverte, né, com brega, é muito legal e tem uma linguagem, mas é uma cultura de massa, né? Já foi super comercializado aí, tá aí para vender, né? Tá aí para o mercado. Na verdade, tu tocaste numa coisa importante, né, que eu também gosto de brega, de passado, de rock and essas coisas todas que a gente costuma ouvir muito, né? Mas se tu for pegar uma letra do brega, principalmente da década de 80, ela de fato ela é do começo até o fim uma poesia, né? Sim. E quase Quando a todas as gente era músicas hoje criança, a gente ouvia essas poesias, né? Isso influenciou também, né, Preto? e é isso que eu estou falando. Então, tipo assim, o grande problema é que chegou uma época da história da vida que as pessoas elitizaram muito, não só a poesia, mas principalmente a língua portuguesa, a literatura, né? O corredor literário. Tentaram fazer um esquema para que essa população, essa camada mais popular, não chegasse a ter esse processo de informação
e também de dominação, porque eles sabiam que quando a gente dominasse a língua portuguesa, que nem era a nossa língua, porque nossas línguas, quem é descendente de indígena, sabe qual é a língua dos povos originários, quem é descendente de africanos, sabe também que não é a língua portuguesa, não é, foi imposta para a gente, mas mesmo assim, o indígena, vivesse na quebrada, vivesse alfabeto, né? E isso era importante para ele. E aí o povo durante muitos anos não percebeu o quanto era importante entender que todos esses movimentos, principalmente musicais e cultural, eles sempre tiveram um tom poético, sempre. Olha aqui, Ao pôr do sol. Isso é a Ana, lá da cidade, da Cidade Nova. Minha então, amiga Ana. então, Beijo para ti. Então esse processo que tu fala aí é importante, porque quando o povo perceber que essas músicas eram poesias, tinha tom poetas, né, tom poéticos, eles vão perceber, e quando eles verem agora, por exemplo, eu queria muito que o Edson entrasse, não sei se ele está tendo algum problema, se ele entrou, porque tu pega essa galera novinha aí que está aí, que faz uma poesia fantástica, fantástica, maravilhosa, que se movimenta e que também faz uma poesia muito diversa, né? Tu vai concluir assim, pô, mas isso já foi feito na década de 80, na década de 70, 90, 2000, está sendo feito agora. Só que o nosso povo ainda não entendeu que isso pode ser também uma cultura de massa. Então imagina se, por exemplo, tu tá na tua rua e na tua rua aí no Putumaguari ou lá na quebrada do Edson, então em pleno aniversário, o cara para o aniversário, tá lotado, e diz, galera, agora é o seguinte, bora declamar umas poesias aqui em homenagem ao aniversariante. Quem começa? Aí o cara vai lá, pega o microfone e começa a declamar ao pôr do sol. Eu não sei, e o nosso amor. Mas sem um ritmo, declamando mesmo. Aí o cara fala assim, não, mas Preto, isso aí é poesia? Claro, sempre foi poesia. Então, isso que tu fala é importante. Então, dentro dessa questão que eu estou te falando da diversidade, eu queria que tu me falasse, porque a poesia periférica tem um diferencial, a literatura periférica tem um diferencial que as pessoas não percebem, é a diversidade que a gente carrega nas nossas palavras, nas nossas letras, nas nossas escritas. Então, é uma diversidade muito grande. Então, eu queria que tu pudesse me falar, porque da última vez que eu vi o Sarau do Recomeço, se eu não me engano, a última vez que eu vi, me perdoe, porque tu é a mulher que mais me convida para ir para o Sarau e eu não consigo ir para o Sarau do Recomeço, mas tu me entende, porque tu sabe também, eu sou mais enrolado que caracol, mas a última vez que eu vi o Sarau do Recomeço, eu sou igual. Eu vi uma diversidade muito grande. E eu nem gosto de chamar de estilo, porque para mim poesia não tem estilo, né? Poesia não tem estilo. Eu acho mais importante falar sobre diversidade. Me fala um pouco dessa diversidade que tu encontra nos poetas e nas poetas que estão no Sarau, que tu consegue perceber. Fala um pouco dessa diversidade. Porque as pessoas pensam que acham que poesia é poesia. É só uma não é. coisa. É só não uma é. Olha aí, como é que tu enxerga essa poesia aí, essa diversidade do Sarau do Recomeço? Eu acho muito... É muito legal tu falar isso, né? E reconhecer isso. Eu acho muito doido essa diversidade dos poetas de Sarau do Recomeço, sabe? Porque eu vejo também uma certa, como é que a gente fala, uniformidade, eu não sei nem se é essa palavra de usar, mas assim, em alguns movimentos, segue só uma linha, né? Eu vejo assim, segue só uma linha. Aí a galera, né, do rap, né, é uma galera que faz poesia assim, né, uma coisa mais acadêmica e tal. E assim, o Sarau do Recomeço, ele realmente é muito rico nessa diversidade. Olha, a Rejane Aguiar, ela faz poema romântico e erótico. E ela é muito boa nisso, né? Muito boa. Ela escreve quase diariamente poemas românticos e eróticos, mano. Entendeu? A gente poderia fazer um sarau todinho só da Rejane. Sabe? Um sarau de erótico. Só dela. Ixi, só dela.
o Jairo, por exemplo, que está também com a gente desde lá 2015, ele já faz os sonetos, né? Ele já viaja assim mais, né? Já viaja mais digamos assim, nas regras, né? Literárias da poesia. O Marco da Lama, Rapidinho, Drica. Tá. O Edson entrou. Edson, me manda um convite aí que vai aparecer para te entrar na conversa, filho. Manda um convite que eu aceito aqui. Pode continuar, Drica. Então, o Marcos da Lama, eu sempre digo assim pro Marcos da Lama, eu digo, mano, o Marcos da Lama parece que faz poesia olhando para a vala. Né? E é muito real, e é muito forte. E por incrível que pareça, não, né? Isso reforça o que eu estou dizendo, tudo isso que eu estou dizendo aqui. Eu acredito, eu sinto, né, que a poesia do Dalama, por exemplo, é uma das poesias do Sarau que mais toca, que o povo mais se identifica, cara. Sabe? E é um papo muito reto, né? É um papo muito reto, não tem rima, sabe? Não tem. E eu costumo dizer que ele é o melhor de nós, né? Então, assim, essa pluralidade, essa diversidade é o Sarau do Recomeço, né? E eu acho que é super importante, inclusive, levar essa diversidade, olha, né, como pode ser produtivo, né? Que quanto mais diverso, mais pessoas vão se identificar, né, mano? Beleza. Né? Eu faço uma poesia, por exemplo, eu falo mais, é mais existencial, né? Eu falo da minha conexão com a natureza, né? Da minha ancestralidade, aí eu falo como feminista. A Tânia Saraiva é a nossa poeta feminista também, né? Então, assim, a gente tem um monte de tema, mano, para tratar, sabe, para levar, né? E eu acho que a gente consegue alcançar com essa diversidade mais um pouquinho. Grande Edson Júnior chegou aqui para participar aqui da nossa live. Edson, no finalzinho, terminar a live, eu vou fazer a tua apresentação de boa. Vamos seguir na conversa. Deixa eu só situar aqui, que eu já vou te fazer uma pergunta, tu já entra aqui, assim, de carreira de cena mesmo. A gente está falando, Edson, sobre diversidade na poesia, né? Eu falei para a Drica que no Sarau do Recomeço, a última vez que eu vi o Sarau do Recomeço, eu vi uma diversidade muito grande dentro do Sarau do Recomeço, porque algumas pessoas acham que poesia é a mesma coisa, e a gente sabe que não é. Né? O Edson esteve com o Sarau do Recomeço. Não foi, Edson? Sim, foi. Conheceu a Bíblia? E aí, ele vai falar lindamente. E aí, Edson, dentro disso, eu estava falando para a Drica sobre a importância da quebrada, ela vê essa diversidade, né? Porque quando você faz um movimento de fazer poesia, de criar poesia e fazer com que essa poesia vá para a tua quebrada aí no Espaço Liberdade, as pessoas te veem como poeta, eles vão identificar que a poesia que vocês fazem, que a gente faz, ela é diferencial por conta da diversidade, né? E aí você imagina essa diversidade junta. Por exemplo, tu vai fazer o Sarau em movimento na frente da tua casa, mas as pessoas não vão ver só a tua poesia, elas vão ver a poesia do Yuri, do Rafael, da Adriana, da Bia e de outras pessoas que estão com vocês. Então, me fala mais ou menos como é que tu vê essa diversidade poética dentro do Sarau em movimento, começando pela tua e pelos outros meninos que te acompanham. Primeiramente eu vou dar boa noite, né? Pegando agora aqui um pouco atrasado, né? Todos vocês, Adriana também, Sarau Recomeço. Eu quero dizer assim que essa proposta de dar essa diversidade, né, do Sarau, dessa linguagem, né, é uma afirmação positiva, né, que estamos afirmando o nosso ponto, né? Eu sempre gosto porque no Sarau em movimento, né, os meninos, tanto o Yuri, o Rafael, a Paranoara, a Alana e o Isaac, né, e a Vanessa, a gente, né,
propôs esse movimento nessa proporção dessa linguagem estrategicamente periférica para alcançar a periferia e permitir e deixar aberto para que a periferia possa chegar também e se apropriar dessa linguagem. Porque essa expressão é uma linguagem periférica, é uma linguagem deles, né? Quer dizer, nossa, né? Não posso falar, tudo bem, nossa. Mas essa linguagem é né? A galera precisa ter essa potência de fala, né? A periferia precisa saber quem são os seus escritores que estão nessas narrativas periféricas, trazendo essas, né, essa diversidade, né, de linguagem para dentro da periferia. E aí você fazer essa linguagem, transportar essa linguagem para dentro da quebrada, é quase você tá dando um salto, né? Trazendo não só a literatura, como a informação completa, né? A linguagem que a periferia possa entender, né? A poesia, quando o Rafael recita um poema dele, né? Neguinho, 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 né? Eu sou neguinho, e ele começa a expressar, né, na sua poesia, né, a sua revolta, automaticamente, né, quem está ali ao redor só vai entender quem vive a realidade que ele está ali exercitando, né? E aí, essa questão dessa conexão dessa linguagem, eu acredito que é uma resposta nossa, né? Uma resposta nossa, né? De positividade, né? De cura, né? De transformação para dentro da quebrada. Né? Assim quando rola o sarau em recomeço, assim quando rola o sarau do Povo da Noite, quando rola o sarau do sarau em movimento, e rola diversos sarais, né? E esses sarais acontecerem principalmente dentro da periferia, isso é uma coisa assim que precisa estar, né, exercitando essa linguagem, essa conexão, né, com todos nós envolvidos, né, nessa mesma linguagem, nessa proposta de comunicação. Tem uma comunicação ativa para dentro da periferia. Né? Beleza. A Drica falou uma coisa importante, se eu não me engano, o Marco da Lama faz parte do movimento punk, né? Se eu não me engano. Ele é do movimento heavy metal. Ah, massa! Eu conheço ele, então, tipo assim, a Adriana estava falando um pouco sobre a diversidade do Salvador no começo, então ela começa com a Regiane falando sobre poesias eróticas, aí o Marco da Lama do heavy metal, tu também é cantor, é percussionista, é empreendedor, é multiartista, né? O Rafael é do rap, a Vanessa também é cantora, né? Vocês também têm banda também, que tem essa musicalidade africana. E aí o que eu queria também estender a pergunta para a Drica e também para ti, Edson, né? Como é que a música ela influencia a poesia de vocês, né? E eu só antes de tu entrar, estava comentando, eu comentei com a Drica aqui que a música popular periférica de Belém, ela sempre foi o brega, depois o tecnobrega, agora é o rock doido. Todas eles a gente gosta, eu gosto, todas. Mas se você for pegar lá no fiozinho, no começo da letra, principalmente do brega, todas são poéticas, são letras poéticas, poesias. Então são melodias maravilhosas, que de uma forma esse público tomou conta, tornou uma expressão de massa, como né? E aí quando a gente chega com uma proposta de fazer uma poesia na quebrada, às vezes as pessoas se estranham, né? Como a Adrica falou logo antes de eu entrar, né? Que a poesia ficou muito ligada à intelectualidade, à elitizada, a um monte de coisa. Então a gente chega agora para trazer isso para o povo, né? E eu até dei um exemplo para a Adrica. Tu imagina, por exemplo, tu tá no aniversário aí no Espaço Liberdade, e eu falei a Adrica lá no Maguari, aí tá lotada a festa, o cara para no meio da festa e fala, galera, é o seguinte, agora bora fazer um sarau, bora declamar uma poesia em homenagem ao aniversariante. Aí ele começa a chamar, e vai 1, 2, quando tu vê, tem 20 convidados declamando poesia. Mas eles não estão declamando só poesia, como eu falei para a Drica, né, a menina que escreveu, né, ao pôr do sol, eu vou do grande amor. Então, tipo assim, essas
poesias, a gente conviveu com ela. Se vocês forem pegar a lista de músicas que conviveram com vocês da infância até agora, então eu queria que vocês falassem como é que a música ela interfere diretamente nas poesias de vocês. Começa com a Drica, depois com o Edson. Porque nós temos vários artistas que hoje também usam a poesia e o sarau para se despontar hoje no Brasil afora, né? Que são vistos como... Pode ser com você, Drica. Pode ser com você, Drica. Na tua última fala. Não, mas eu acho que tu tá falando da música, né? Pode dar inserção da música, né? No movimento do sarau, né? Dentro do sarau do recomeço, esse casamento sempre existiu, né? Música e poesia. Para mim, falar da mesma coisa, né? Falar da mesma coisa. Tem, por exemplo, tem movimentos que valorizam, né, e fazem questão de enfatizar a palavra falada, né? Não, a gente não vai utilizar a música e tal, e tudo é válido para mim, né? Tudo é louvável desde que esteja sendo a favor de levar a poesia de alguma forma. Mas eu acho que não dá para desvincular muito. Isso aí é a minha opinião, né? Não dá para desvincular muito, né? E, aliás, não é só a minha opinião, não, é o meu sentimento também, né? E aí, como a gente não faz música, né? Como eu te falei, né? Nós somos apenas trabalhadores de 40 e 50 anos explorados pelo capital, e a gente não tem tempo nem de fazer a militância, mas a gente faz sarau na resistência. Por isso eu queria, de novo, parabenizar os meus, que eu digo que são meus mesmo, porque eu fui caçar eles lá, né, como diz o Yuri, que a gente se encontrou. Eu fiquei muito emocionada quando ele falou lá no meu lançamento, né, porque eu tenho aquele poema, né, que tu até declamaste lá na... Não sei se foi tu, não, foi eu declamei lá na Fibra, Caçador de Poesia, né? E o Yuri se encontrou nele, né? Eu caçando. E aí eu não caço só os poetas, eu caço os músicos também, né? Porque na periferia, por exemplo, a música é de fundamental importância, gente. Que isso? Como é que vai fazer um sarau sem música? Na periferia isso é quase, né, não vai funcionar muito bem, né? E aí mas a gente não faz música, né? Então nós temos os músicos do sarau, né, que sempre estão com a gente, que é o Alci Lobato, o Márcio Siqueira, e aí já tem essa diversidade nos músicos, porque o Alci Lobato, ele leva a MPB, ele leva o rock, né? Ele leva o blues. O Márcio Siqueira, além de ele ser um vocalista, né, da banda atual, como é que diz? Ele é o dono da banda, né? Ele é do Rato Abusivo, e é vocalista da banda, letrista, enfim. É uma banda punk, mas o Márcio Siqueira, ele é um professor da rede estadual, né? E é um professor de periferia, e ele, no paralelo do trabalho dele, né, da banda punk, ele faz música paraense, né? E ele fala muito, ele toca muito, né? Ele faz rima, ele faz cordel, ele toca muito na realidade das nossas quebradas, né? E aí é muito rico, né? Não tem, então, assim, eu acho que quanto mais possibilidade você tiver de alcançar o teu público, né, melhor, né? Eu acredito nisso. Essa relação que a gente faz com a música e a poesia. Isso. Também, né? Também a mesma coisa. Eu concordo plenamente com a Adrine, né? Com a Adriana, sobre essa questão da musicalidade também, que é uma coisa que tem que estar no sarau. Eu acredito que no sarau tem que estar todas as artes logo, sabia?
porque eu já vi algumas experiências assim em outros sarais, e chegar na hora eu tô lá recitando poesia, lá, daqui a pouco o cara começou a dançar. Aí, na vez que eu tô recitando a poesia, é uma poesia periférica, mas o menino começou a dançar, entendendo? A expressão do corporal. E, ao mesmo tempo, o menino já começou a bater o tambor, o outro começou já a pegar o violão. E aí acabou a poesia que é falada, ela... Tudo, né, mano? É isso. Já faz Eu poesia. achei... Com música, isso, porque é tipo assim, antes eu ia fazer poesia só na palavra, era só palavra. No início era o Falar. papel e depois a palavra. Aí eu ia pro ônibus e recitava, às vezes abria o papel e recitava, recitava todo no papel e lendo pro povo. Aí até um dia que eu conheci um poeta, aí o poeta falou: "Você quer ser um poeta completo?" Aí eu falei, olhei assim pra cara dele, eu achei que eu completa. Ele falou, eu falei sim, ele, pois aprende a tocar um instrumento e use a musicalidade a seu favor. Aí eu, poxa, aprender a tocar um instrumento e usar a musicalidade a meu favor. Aí foi que eu comecei a explorar. E isso que lá em Salvador, os poetas em si, quando vão batalhar suas, né, slams poéticos lá, eles já chegavam já cantando, né, expressando a musicalidade, né, expressando o corpo. Então essas coisas foram, tipo assim, eu fui absorvendo, né? E fui aprendendo também. E aí eu tenho tempo que eu entendi que a poesia, a musicalidade e o poeta não estão separados. Eles estão juntos. É uma união só. É tanto que eu tenho uma poesia, que é tanto que eu recito, né? Que é o Favela, Favela. E aí eu tive uma oportunidade uma vez em um projeto lá em Salvador que um rapaz me convidou para musicar ela. Aí eu falei, mas como vai musicar o poema? Porque o poema, não... ele não, vamos musicar. Rapaz, ele pegou a guitarra, botou e a gente musicou o poema. E ficou lindo. Aí depois ele montou todos os instrumentos, bateria, baixo, você sabe? E aí a gente fez uma apresentação no palco, assim, que até eu fiquei surpreso pelo o potencial que, depois que juntou todos os instrumentos, o que aconteceu. E aí eu entro no rap, né? Yuri já tá botando aí, o rap! Yuri já tá botando aí. Mas o rap é isso, né? É a poesia já musicada, né? E aí o MC, ele já tem o poema, né? Ele só coloca a batida, e a batida já vai. E nesse ritmo da batida ele já faz a musicalidade dele também. É por isso que alguns sarais, eu gosto muito de dizer assim que a galera assim, às vezes, compara sarau como se fosse uma coisa morta, uma coisa somente pra fala, né? Que não pode bater tambor, que não pode ter musicalidade. E ao contrário, essas artes têm de estar com a gente. O violinista, o baterista, o palhaço, né? Os meninos, Yuri, os meninos chegam com a palhaçaria, né? A dança, né? Tem de estar envolvente também, o corpo. Tudo isso tem de estar envolvente porque isso são, para mim, não é só a expressão artística, mas é poesia. Né? É poesia porque antes do cara aprender a fazer uma expressão artística, uma dança, ou criar uma arte, né? Ele teve de ir para a expressão primeiro poética, né? De como fazer os traços, de como fazer isso para a galera ver e gostar, sentir, né? A energia do que ele está fazendo. Então, é a poesia, né? Ele está poetizando, queira que não, com o corpo, ou com a fala, ou com o instrumento. Ele já está poetizando. E aí eu né, deixo assim, como se a poesia e a musicalidade, sim, eles têm de estar envolvidos em todos os nossos sarais, né? No recomeço, no sarau em movimento, né? No sarau, todos os sarais, qualquer sarau que tiver, a musicalidade tem de estar presente. Se não tiver musicalidade, a poesia só fica só sendo falada. E esse termo de ser falada, né? Precisa também de uma harmonia, né? Para ficar mais gostoso. Eu acho que é como eu falei ainda agora, né? Eu acho que depende do teu objetivo. O que é que tu queres fazer? Quem é que tu quer alcançar? Qual é a tua meta? O que é que tu queres, né? Então, se é trocar, né? Se é trocar, como é que diz?
poemas, vamos trocar poemas, né? Eu quero trocar com você, eu quero conhecer o seu, você conhece o meu, a gente vai fazer um sarau que seja restrito a isso, né? Mas se você quer, como a gente está falando do que a gente faz aqui, né? A gente faz poesia para a periferia. Se a gente faz poesia para a periferia, a gente não pode se limitar a isso, entendeu? A gente não pode se limitar a chegar no local e ficar lendo poemas, né? Até porque, Isso. mano, que estão lá no centro. Oh, mano, é mais agitado na periferia, sofre mais, entendeu? Tem que pegar ônibus lotado, né? Sofre a periferia agitada, cara. Sabe? A periferia é isso, né? A periferia não é aquela coisa tranquila do restaurante vegano. Não é, né? Não é isso mesmo. Né? Então, como é que a gente vai alcançar? Eu vou alcançar, não vou botar música porque enfatizar o poema falado não vai funcionar na minha quebrada, não vai funcionar, tá entendendo? Então, já fazendo uma provocação aos nossos queridos amigos veganos, então a poesia ela tem um sabor, olha, eu tenho que falar, ela vai ter um sabor, a poesia vai ter um sabor de um grande churrasco mal passado, meio sangrento. Feijoada, mano, feijoada no domingo e até com pagode. Aquela deliciosa maniçoba, pato tucupi. Então, para nós, essa poesia tem esse sabor. Gente, olha só. Mano. Indo já quase para o finalzinho, porque a gente não pode demorar muito por conta do vídeo longo, senão o Instagram ele corta. Inclusive, meu celular já está 5%, tá? Se eu sumir... Pergunta para você. Essa última pergunta, eu coloquei 3 coisas importantes para que a gente possa pensar no que a gente faz de poesia. Primeiro, eu já lancei 3 livros de poesias, mas eu já lancei 14 livros, 3 livros de poesia. Os outros livros foram tudo de contos. Então, eu gosto muito de dizer que eu sou contista, né? Mas muitas pessoas gostam do que eu escrevo, leem o que eu escrevo, se inspiram no que eu escrevo, principalmente nas poesias. Já recebi relatos maravilhosos sobre as poesias. Ultimamente, agora, gente, eu ando escrevendo muitas coisas ligadas muito à minha espiritualidade, né? Então, a minha espiritualidade hoje me aguça, né? Eu sou do candomblé, junto com a Cíntia. Então, às vezes, eu acho que os caboclos ficam conversando aqui comigo, os orixás. Então, sai muitas coisas bacanas. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como é que a espiritualidade de vocês interfere, né? Inspiram vocês. Como é que ela entra nessa poesia, né? Na poesia de vocês. Porque tem outra coisa. O tema dessas lives que a gente está fazendo é as narrativas periféricas que protegem. Então, a gente sabe muito bem que eu acho que a Adriana ela deve ter caído. Não sei se ela está me ouvindo. Peraí, pois é. Tá só carregando lá. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Drica? Eu tô ouvindo, mas tu não tá me ouvindo, né? Não, tô te ouvindo. Eu tô ouvindo. Tá. Então, tu tá aí, sim. Tá. Então, assim... Aqui paralisou para mim. Eu tô parada, mas vocês estão me vendo em movimento? Não, só parada. Só tá só ouvindo sua voz mesmo. Não está saindo. Não, acho que tá aí. Então tá. Vai voltar. Tá estalta. Você tá estalta. Eu acho que eu queria falar logo, até porque eu acho que vai pifar, né? Vai parar. Põe o carregador aí. Eu fui falar espiritualidade. Eu já coloquei o carregador. Então, eu acho que eu vou falar logo sobre isso. Isso. Como é que vocês estão... Como é que essa espiritualidade interfere diretamente nas poesias? Agora eu estou fazendo uma pergunta pessoal para vocês, não do sarau. Mas... Vou poder responder pela espiritualidade dos outros, né? Isso. Olha, a minha relação com a poesia, eu costumo dizer que já é uma espiritualidade, né?
Eu já sinto a poesia como uma espiritualidade. Por quê? Eu não sou aquela pessoa que tem facilidade para escrever, não. Eu não sou aquela pessoa que eu vou me sentar aqui, eu vou fazer um poema. Não existe isso. Então, para mim, a poesia, o meu contato, a minha experiência com a poesia é uma coisa assim muito íntima, sabe? Muito profunda. Eu costumo dizer, então, inclusive já escrevi isso numa crônica. A poesia para mim ela é um orixá. Ela baixa a fazer o que eu faço. Eu preciso fazer, né? Eu me sinto até obrigada a fazer, porque ela baixa em mim por alguma coisa, cara, por algum motivo, né? Não é todo mundo que faz poesia, cara. E poesia é lindo. E não é todo mundo que faz, mas eu consigo fazer. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né? Para mim, para mim, poesia é orixá e divindade, né? Ela baixa em mim. Então, a partir disso, meu irmão, é assim, como eu te falei, a minha poesia ela é muito existencialista, porque ela fala do meu ego, ela fala da minha dor profunda, ela fala da minha superação, ela fala, né? Então, assim, porque para mim espiritualidade é isso, sabe? É esse contato comigo, esse autoconhecimento, né? Que a partir disso eu vou fazer o contato com o outro, né? A minha espiritualidade para mim é o conhecimento. E, e ainda tenho a questão dessa conexão com a natureza. A minha poesia ela é cheia, né, de contato com a mata, com o rio, e isso para mim nada mais é do que espiritualidade, mano, né? Porque eu também tenho lá minhas dúvidas de um monte de coisa, mas os irmãozinhos da mata, do rio, todos para mim existem porque eu sinto, né? E eu ponho isso na minha poesia. E isso é muito, por exemplo, quando eu estou na Baía do Sol, que é um lugar que eu frequento com alguma constância, é inevitável a poesia descer. É. Eu tenho tido muita dificuldade de fazer, por exemplo, na cidade, mas lá não. É. Para mim, é essa relação que eu tenho com a espiritualidade e a poesia. Para mim, a poesia é a própria espiritualidade. Sim, Bacana. Lindo. Edson Júnior. Como a Adri estava falando, eu também, né? Levo nessa mesma proporção também, que é nessa mesma pegada mesmo. A poesia, ela é nossa própria espiritualidade. Eu vou só soltar só um exemplo, não foi bem um poema o caso, mas foi a divindade chegando e representando, né? Incorporando. Eu fui fazer uma roda de capoeira lá em Salvador, em um terreiro, e aí chegamos lá nesse terreiro e encontramos o pai de santo lá, né? E o pai de santo estava lá, era um senhor de idade, sentado, e a roda começou a rolar. Roda de capoeira, ele lá sentou e ficou prestando atenção na roda. No momento, quando incorporou mesmo, veio a entidade quando veio, ela se lançou para a roda de capoeira. E a gente jogou capoeira com a própria entidade. Você sabe, velho, foi uma coisa que até falando assim me arrepio, porque ficou até o ar, né, o movimento, tudo ficou muito, tipo assim, a energia, o espaço modificou, né? E aquele senhor que ninguém dava nada, né, tava dando salto, jogando lá, indo pro chão, para baixo, pá. E aí a gente ficou surpreso, né? E aí o mestre de capoeira já tinha alertado a gente que isso acontece quando o pai de santo, ele incorpora a entidade dele joga capoeira. Ele não joga capoeira, mas a entidade joga. E aí eu trago isso como também uma forma poética também. Eu acredito que a poesia, né, o que a gente faz, o que a gente se move, se movimenta, né, é a própria ancestralidade, né, porque queira que não, estamos no campo aqui, né, físico, mas no campo espiritual existe a guerra, né? Os nossos ancestrais ainda batalham, ainda estão guerreando ainda. E no momento que a gente chega, né, e recebe deles, né, a palavra que precisa ser lançada ao mundo, né,
o que eu acredito que é eles que entregam essas palavras para a gente, é o que a gente pretende fazer, levar, explorar isso, expressar isso para o mundo, levar essas palavras, né? Recitar os poemas, né? Expressar isso para a periferia, para que esse resgate possa acontecer, né, entre eles mesmos, pela própria ancestralidade, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente vai chegar lá e vai, eu vou levar o sarau lá pro buraco fundo, eu vou chegar lá, vou recitar, fazer isso, aquilo, outro, e vou salvar, né? Aí a galera vai mudar o pensamento. Não, o pessoal vai ficar lá na mesma. O sarau vai rolar, a gente vai sair e o pessoal vai continuar na mesma vida ainda ali. Mas o que muda é a semente que foi semeada. E ali eu afirmações da própria ancestralidade, não minha. Eu não falo que eu não faço nada, mas a própria ancestralidade faz o trabalho, né? A pessoa vê você recitando, vê, depois se inspira, futuramente a pessoa já começa, quando vai ver, a pessoa já está em outro patamar poético na escrita, porque se inspirou, porque viu a gente, porque viu o movimento, né? E eu acredito que esse movimento Exu, que esse movimento é a ancestralidade, é os orixás, são todos eles assim, né? Nessa mesma busca com a gente, é a própria arte, né? Eu acredito que os orixás é a arte divina, né? É toda pura arte, que a gente precisa mesmo absorver para lançar para fora, para levar isso para a periferia, para levar isso para a quebrada, para aqueles que estão perdidos, aqueles que precisam, né, chegar a essa palavra. Porque, queira que não, a gente ainda está nesse patamar ainda fazendo, porque quando a gente faz, né, a gente, né, faz pelos nossos, é muita coisa. Às vezes a gente pensa que não tá acontecendo nada, mas acontece muita coisa nas mentes, no pensamento, na forma de pensar, da construção das crianças. Cara, né? E aí, se você conseguir contar um, já valeu, né, Edson? Já valeu. Ter feito em um, mano, porque de repente acontece e a gente não vê, mas, por exemplo, a gente fez um sarau aqui na secundária e aparentemente não tinha ninguém na rua, né? As pessoas estavam tudo dentro das suas casas e tal, mas uma pessoa, né? Muito especial, inclusive, da minha rua, que tem transtornos mentais, e se mostrou um puta artista, chegou lá, porque ele viu o movimento, ele viu o Yuri recitando e mandando rap, foi pegar o caderno dele lá na casa dele e tomou conta do sarau a noite toda, mano. Tira o microfone. O cara chegou comigo e falou assim: muito massa. Esse menino vai acabar com o teu sarau. Eu disse: o quê? O sarau foi pra ele. Eu trouxe isso, aí, poxa, massa. É isso mesmo. O Yuri tá falando: Bironga, é o Bironga. E a partir daí, o Bironga, ele passou todos os dias, preste atenção, a partir desse dia, todos os dias eu vi o Bironga com o caderno dele na mão, andando na rua, ensaiando as letras e perguntando todo dia para mim quando ia ser o próximo sarau. Eu vou deixar de fazer. Puxa. Não tenho condição de deixar de fazer isso, né? Que nem no projeto do Poema na Sala de Aula. A gente foi, eu e a professora Silena, lá o Preto Michel, ajudou a gente, inclusive, né, a editar o livro deles, né? Que a gente levou esse projeto para dentro da sala de aula. E aí tu imagina a realidade diversa daquelas crianças, mano. Né? Tinha neguinho que chegava com fome, né? Neguinho que chegava chapado, mano. 13 anos, 7 horas da manhã, né? Sabe lá a realidade que não vinha de casa. Sim. E aí, quando a gente chegou, poesia, que poesia, achando graça da nossa cara, né? E a gente foi aos poucos, né? Inserindo e tal, e mostrando que não é isso, né? Que não é essa coisa chata, né? Fizemos oficinas de mandala, enfim, a gente levou a leveza da poesia. E aí, no final, a gente pediu, né, um poema de cada um para a gente comprar um livro. O livro saiu, o nome do livro é Versos Mundiados, por causa da turma que era do Mundial, e uma das alunas fez 13
poemas. Bom. Essa aí é poeta. Essa daí, Essa é poeta. ela já tinha muito, ela já queria muito escrever, ela precisava escrever. Pois é, esse é o diferencial. Ela não tinha experiência de escrever. Adriana, Ela foi estimulada. e Adriana, Oi. essa menina até hoje ainda tem contato comigo, né? Mentira. Eu já fiz uma proposta para editar o livro dela. Ela sempre manda poesia para mim, as poesias dela são maravilhosas. Meu Gente, Deus. pra gente Tô encerrar, pra gente encerrar, é assim, eu convidei vocês ter essa felicidade de acompanhar praticamente quase todos os sarais, assim, ver, começar, né? Não tenho ido muito nos sarais, né, por conta de várias correrias, mas acredito que o sarau de movimento, o sarau do recomeço são sarais assim, importantíssimos, principalmente para essa movimentação, né, que vocês fazem para que a nossa poesia não chegue na quebrada. Ela não precisa chegar na quebrada, ela já está lá já, né? Ela já está lá. Isso. Isso mesmo. Hoje em dia, eu cheguei no patamar de andar aqui no meu bairro Tapanã e muitas pessoas me reconheceram na rua como escritor. Então, tipo, tem pessoas que falam assim, é um prazer, eu comprei o seu livro, eu tenho o seu livro, eu li o seu livro. Pessoas desconhecidas. Para mim, essa é uma felicidade muito grande, porque tipo, eu morar no Tapanã, o próprio morador do Tapanã comprou o livro e disse que leu o livro, saca? Então, tipo assim, o sarau em movimento, o sarau do recomeço, os outros sarais também, todos são importantíssimos. Mas eu acho que nós, enquanto autores periféricos, negros, marginais, a gente tem que ter esse papel de fazer com que essas narrativas elas sejam mais presentes do que já é, como eu falei lá do início, né? O brega se tornou uma cultura de massa porque ele foi entrando, entrou e não saiu mais. Então, eu acho que as poesias que os poetas e as poetas do Sarau em Movimento faz, o Sarau do Recomeço também faz, né? Eu acho que eles precisam ser mais potencializados, mas não na potencialidade de ser melhor ou maior, não. A potencializada é essa, ela ir devagarzinho entrando na vida das pessoas. E vocês estão de parabéns, porque os poetas, quase todos dos dois sarais eu conheço, que são pessoas, primeiramente pessoas maravilhosas, que falam a verdade, mas que falam com sentimento também, né? A gente tem até poeta em comum aqui, né, Edson? Eu e tu, tem o Yuri, Bianca. Tem o Yuri, Bianca. E aí, é assim, ó, esse dom poético que a gente tem, como a Drica falou no começo, é de uma vivência que a gente vive num país onde nós temos que infelizmente, lutar todo dia, né? Correr atrás todo dia, mas ao mesmo tempo, como o Edson falou também, essa ancestralidade que está todo tempo lutando, nos dá força para a gente sorrir, ser feliz, viver, curtir a nossa vida, sabendo que a gente tem que modificar muita coisa. E o lugar que a gente está hoje é um lugar que a gente não vai sair, cara. A nossa quebrada é a nossa quebrada. A gente vai viver nessa quebrada, a gente quer melhorar para o nosso povo. Então, é nesse momento que a gente tem que transformar. E eu acredito que o Sarau em Movimento e o Sarau do Recomeço tem esse papel. Já teve, tem e vai ter mais ainda, porque eu acredito que eu não faço... tem muita gente hoje fazendo literatura periférica em Belém, e vai ter mais gente ainda, mesmo que a gente seja referência, e vocês também são referências, mas esse povo vai saber que existiu uma estrada que eles vão seguir. E eu queria agradecê-lo por você estar aqui dividindo comigo nesse momento. Eu acho que a gente vai mais lá para frente fazer mais live no Instagram, porque eu acho que, como a gente não consegue se ver, né, presencialmente, mas dá para a gente dividir isso online. E eu queria que vocês terminassem essa última pergunta aí, para vocês ir se despedindo. Eu queria que vocês falassem da importância que o sarau tem para a vida de vocês e para a vida das outras pessoas que vão ter contato com vocês logo agora, seja num sarau, ou seja pessoalmente. Eu
eu queria que você encerrasse essa live respondendo essa pergunta para mim, por favor. Eu vou pegar o gancho, vou responder essa pergunta tua, pegando o gancho lá do sentido, né, e dos caminhos que a cultura percorre, né? Por exemplo, como tu disseste, né, o brega alcançou um lugar de cultura de massa, né? Como eu falei no início, a poesia ela é uma cultura de resistência, né? Ela é vista, mas é o mesmo paradoxo, né? Uma cultura de resistência, mas que é vista pelos daqui de baixo como algo acima deles, né? Uma coisa periféricos, marginais, de desmistificar, né? E mudar esse pensamento. Mas eu queria deixar aqui, na verdade, um pedido, sabe? Porque esse processo que acontece na cultura está acontecendo, eu vejo o que está acontecendo na literatura, na poesia. Os editais estão chegando, os investimentos estão chegando, né? Como é que diz? Estão sendo, né, enviado para essa parte aí. E aí eu gostaria que a gente não esquecesse o nosso objetivo, cara. Eu gostaria que a gente não esquecesse justamente que a gente é daqui, né? A gente é daqui. Que a gente não se perca, né, nesse caminho, sabe? Nesse processo. A gente vai, como eu, por exemplo, eu estar aqui hoje é um reflexo de uma coisa que eu plantei, de um caminho, né? Que hoje eu sou uma referência, sem querer, eu sou uma referência à poesia, né? Estou aqui sendo chamada para fazer uma live. Eu já recusei para subir um palco um monte de vezes, porque eu nunca me via dessa forma, sabe? Nunca me vi como o centro de alguma coisa, tanto é que eu gosto de ficar ali na produção. Eu já ouvi dizer que eu sou a condutora da poesia, e eu me achei muito nisso, sabe? Eu levo os poetas, né? E aí, né, eu tenho, como é que diz? Faço um poema aqui e acolá, entendeu? Levo os poetas lá para fazer a poesia. Então, assim, mas eu sei do meu potencial, eu acabei de escrever um livro, de unir, né, de compilar um livro, eu juntei poemas, eu tenho muitos outros poemas, dá para fazer alguns outros livros. Os meus livros, as pessoas gostam, né, elas se identificam, elas acham muito legal, né, que é muito bonito, muito produtivo e tal, não sei o quê. E aí eu não quero me perder, sabe, muito nesse caminho. Eu quero continuar, não quero ser a Adriana da poesia, eu quero continuar sendo a condutora da poesia, né, aqui, para transformar a realidade da minha quebrada. Aliás, a realidade da periferia de Belém, porque é onde eu moro e é a minha cidade, né, onde eu vivo. É esse o meu propósito, cara. É esse o meu propósito. Claro que a gente não vai se recusar, né? Claro que a gente não vai se recusar a alcançar um determinado posto ou um lugar de referência, mas que a gente não perca nossas origens, a nossa identidade. Esse é um pedido, né? Porque eu milito pela poesia, cara. Mas assim, eu milito pela poesia porque é o instrumento que eu tenho, a ferramenta que eu tenho para alcançar quem eu sempre quis alcançar. Eu sempre fui militante, né? Hoje eu me considero anarquista, né? Então, eu sou a pessoa que sofre na pele o que passa a periferia, né? Então, esse é o meu objetivo, fazer alguma coisa, né, que tire a gente dessa condição. É isso. Isso é bacana. Edson Júnior? Sim, eu falo assim também na relação do sarau, essa questão de... Eu vou dizer assim, sinceramente mesmo, eu levo o sarau nessa questão... trazer, né, essa perspectiva da literatura dentro da periferia, né, somente com os meninos, porque eu não vou só, né, porque, assim,
eu vim de lá de Salvador. Lá na Bahia, eu consegui movimentar o Sarau da Bica, que foi dentro da minha quebrada onde eu nasci. Um lugar isolado, esquecido, né? Nunca teve uma intervenção artística no espaço. Nunca teve. Nunca teve. Nem poesia, nada. A galera lá nunca teve contato com a arte. Então, eu consegui levar essa arte para lá, né? Com o tempo e mover os artistas de Salvador a pisar na minha quebrada. E isso movimentou uma coisa muito enorme, né? Que eu vi as mães chegar para mim para falar, olha, o meu filho não estava se preocupando em ir para a escola. E me agradecer, da minha quebrada, agradecer, né, por esse papel do sarau estar acontecendo na quebrada, né? E isso, para mim, é uma questão que eu coloco assim, vindo para cá e movimentar agora o sarau com outra proporção, né? Já mais gigantesca, porque agora eu já venho já com os meninos, venho com o Yuri Paranauara, né? O Isaac, a Lana, a Vanessa, e as demais galera, porque a maioria da galera vem toda da periferia. O primeiro sarau foi em movimento no Mercado de São Brás, porque o sarau em movimento ele é itinerante, é para circular em todas as quebradas, e principalmente as quebradas que são bem quebradas mesmo, onde está lá a boca de fumo, onde está lá rolando a assassina, onde está rolando a violência do Estado. É ali onde a gente tem de chegar lá com o sarau e levar a poesia, porque nesse momento que a gente chega lá, leva o sarau, não só a poesia, a arte em si por todo, eu acredito que nesse momento a gente já está levando não só a cura, a transformação, mas como esse trabalho poético de sarau dentro da quebrada, ele tem de se tornar uma utilidade pública, né? Uma utilidade pública, porque você acaba levando um ensino, é uma intervenção de 2 horas, de 3 horas, mas são 3 horas bastante educativas, né? São 3 horas que o cara que está ali vendendo ali, traficando ali, ele para de traficar para ouvir o que está falando, o que tá rolando na música. Então ele para dar atenção, né? E isso começa a mover mundos, né? Mundos que nem a gente tem proporção do que está movendo dentro dele, né? Então eu tenho super de dizer, eu já ouvi poetas recitar poesia para mim, né? Várias poesias lindas, e ao mesmo tempo recitar, e eu tô aqui ouvindo e sem entender as lágrimas começam a cair, né? As lágrimas descer, né? Então eu falo isso, e eu me pergunto por que eu tô chorando, porque a pessoa tá recitando, mas eu tá entendendo. Mas as lágrimas começam. O poder, é isso que eu tô falando, o poder da poesia, o poder da palavra, essa expressão. Você não precisa mover o mundo, você só precisa fazer. E a pessoa, o ouvido dela que vai ser a cura, né? Então eu mesmo digo, eu nunca gostei de ler, nunca gostei de pegar livro. A minha educação foi bastante razoável, foi mais para o mercado de trabalho mesmo, desde novo, né? Então, quando eu consegui encarar os livros, foi uma proposta muito doida, né? Porque eu tive de primeiro me ingressar no FIES, né? E consegui me ingressar no FIES para curtir, né? Fui para a faculdade para tirar uma de boyzinho, cheguei lá e entrei na universidade, né? Universidade particular, né? E aí, tipo assim, precisou todo esse movimento de uma professora, que ela é uma professora branca, ver um homem preto no meio de uma sala de pessoas. Ela fala, não, cara, você tem de ler isso aqui, você tem de ler sobre etnia racial, você tem de saber sobre a sua identidade. E eu assim, parado, eu falo, não quero estudar sobre isso, eu quero estudar sobre isso aqui, sobre esporte, eu quero sobre futebol, sobre skate. Aí, não. Aí, você sabe, a existência dessa professora foi que fez surgiu o Edson de hoje. Porque se não fosse isso, eu ainda tá quebrando muita cara lá embaixo. Então, a literatura, eu trago a literatura como cura. Então, eu acredito que as palavras que me curaram, a literatura, né, a escrita, a realidade de si, da identidade, né, me trouxe muitas coisas positivas para a vida, porque até então eu só pensava no mercado de trabalho como uma proposta de sobrevivência, né? Às vezes eu ficava me perguntando, será que eu vou passar o resto da minha vida toda carregando saco de feijão, saco de arroz, subindo escada, descendo escada, você sabe? E aí você passa a entender que é uma violência, né? Quando você não consegue ter, e não consegue ler, interpretar o que você está lendo, é uma violência do Estado. É uma violência do Estado, é uma violência, uma criança não ter uma representação de pegar um livro, não ter, tipo assim, é lindo o Preto Michel falar, a pessoa do bairro lê o livro do Preto Michel. Isso é uma coisa maravilhosa. Ela está lendo um livro fora da sala de aula.
ela está buscando livros que são importantes fora da sala de aula, porque se ficar só dentro da sala de aula buscando os livros, não vai trazer aquilo que a pessoa tanto busca, né? Porque, queira que não, a educação que a gente recebe é uma educação do Estado e é uma educação ainda limitada, propriamente para o mercado de trabalho, e sendo que quando eles buscam a literatura fora da sala de aula, eles vão entender que eles são muito mais do que um mercado de trabalho, do que um servente para vestir uma farda, para ser mais uma mão de obra. Ele tem de ser um escritor, ele tem de ser um artista, ele tem de ser uma coisa, projetar uma coisa imensa para a vida dele. Então, eu acredito que o sarau, não só o sarau em movimento, o sarau em recomeço e os demais sarais têm de se tornar utilidade pública. Utilidade pública porque se está exercendo dentro da periferia, está levando educação, arte, saúde, cultura, é utilidade pública, né? E o Estado tem de reconhecer isso, né? Não a gente somente encarar o sarau como se fosse... Não, o sarau é muito mais. É muito mais, é utilidade pública. A gente está levando resposta para a periferia, resposta que a periferia vai dar lá na frente, né? Não vai dar para a gente, mas vai dar lá na frente, né? E a gente vai ter essas respostas. E aí é isso, né? Preto Michel, eu quero só dizer, você, né, tem de colar lá no Sarau em Movimento, você já sabe, né? Chegar junto, as pessoas perguntam, e aí o Preto Michel já falou já, o Preto Michel vai chegar. O Preto Michel vai chegar, ele já falou que vai vir pro poema dele, vai chegar aqui, vai trazer. Porque olha, ele tem umas na frente para chegar. Eu sei, ele vai chegar então. E você também, Adriana, também, Sarau em Movimento também, tem de chegar junto, né? Olha, eu vou dar algum... Eu tô devendo essa visita agora para olha, Edson, bora fazer o seguinte, a gente faz um sarau juntos, né? Sarau Movimento. Aí o Preto Michel para ir só em um, de uma vez, isso, né? Eu penso massa. Em movimento, né? Olha, tô te ajudando, hein? A gente pode pensar essa proposta para o final de ano, unir todos os sarais em um lugar só e fazer uma coisa gigantesca. Entendeu? Gente, desculpe eu pegar vocês de surpresa, mas me bateu agora, né? Aquela entidade, né? Ai, eu acho que não dá para terminar essa conversa sobre poesia. Eu vou pegar sem declamar uma poesia. Então eu gostaria que selada. Aí como a Adriana tem um livro. Não toco meu livro, não toco meu livro. Vou ler um poema. Calma, tu é ralado, tu é Me presta põe no Facebook, por favor. Eu vou me despedir do pessoal aqui, enquanto vocês vão se organizando, a gente termina essa live com poesia. Primeiro, eu queria agradecer a todas e todos que tiveram no Facebook nessa live. Já? Foi no sarau do Recomeço. Né? E eu queria também agradecer o Edson Júnior, a Adriana, vocês dois, por ter participado, por ter trocado, né? Dizer que vocês são importantes, Adriana, dizer que é muito importante. Às vezes a gente fala sobre essa questão da referência, não só por conta do artista, mas referência como pessoa. Tu, enquanto poeta, é muito importante para nós. Edson também. Eu quero que vocês fiquem bem, que as famílias estejam bem também, que são famílias maravilhosas. E aí, gente, pessoal aí que estão aí com a gente, quem não pôde vir toda, eu geralmente estou compartilhando essa live no meu canal do YouTube, que é Preto Michel Oficial. Então vocês vão lá, se inscreve, deixa um like, compartilhe. Então quem tiver aí, me manda um salve aqui no Instagram, que eu mando o link. Compartilhe essa live com mais pessoas, porque nós temos aqui um grande aprendizado que o Edson e a Adriana trouxe para a gente. Beleza? Então, um grande salve, até a próxima. Então vamos encerrar a nossa live de hoje com poesia, Edson Júnior e Drica Barbosa. Barbosa é ótimo, é a Adriana Costa. Não sei se eu estou emocionada que eu me esqueci. Tá bom. Adriana Costa, Edson Júnior, então, a gente termina essa noite maravilhosa com poesia. Fiquem à vontade. Olha, eu estou abrindo o celular aqui, eu não estou abrindo, é uma tristeza. Tá bom.
Então vai, Edson, começa você, Edson. Não são as palavras que formam o poeta, e nem o poeta que forma as palavras, mas o poeta, ele é a própria palavra. Os poetas estão em ação, mas em atividade revolucionária. Revolucionário não porque queremos mudar o mundo. Revolucionários porque começamos a mudar nós mesmos. Revolucionário porque não existe nenhum poeta que não seja revolucionário. Assim como em 64, que pela primeira vez, com um golpe militar que mataram a esperança do povo brasileiro. Em 2016, sofremos o segundo golpe e pela segunda vez mataram a esperança do povo brasileiro. Mataram a esperança do idoso, das crianças, da juventude e de todo pai de família também. Amigos. Prova que ainda acreditamos que nossos inimigos é nosso vizinho, ou que os nossos inimigos que estão na esquina à nossa espera para levar o nosso celular da hora, ou que os nossos inimigos se encontram em nossas residências. Não, meus irmãos, os nossos verdadeiros inimigos, eles existem. São de carne e osso, estão lá em cima, dentro de seus gabinetes, com a caneta na mão, dizimando a nossa população. Tá, eu vou mandar um poema que eu fiz recentemente, que eu fiz pensando nos poetas do sarau. Então, nada mais conveniente, né, do que recitar aqui. O nome do poema é Cuspa na Nossa Intelectualidade. A nossa poesia é cria da resistência, é germinada no centro da nossa vivência. Nossos versos nascem de solo endurecido, que insiste em ser fértil, mesmo sendo esquecido. Onde o verbo transita na luta e vira rima na força da labuta. No poema da vida, a mãe acorda às 6 atrasada e não tem lugar para ler um Kafka no ônibus sentada. Tem estrofes em que neguinha vai na canela, noutras, quando cansa, acende uma vela. Aqui tem poeta que escreve com fome, outros deliram com a dor que os consome. Somos indígenas, pretos, mistura e rebeldia. Não confundimos branquitude com poesia. Viemos para quebrar as regras de alguma boa escrita vazia. Somos marginais e escrevemos a periferia. Essa é minha. Lindo! Obrigada, Miss Freire. Gente, obrigada. Obrigado Obrigado a mesmo. você, Fred. Muito axé na vida de você. E que a poesia sempre faça parte das nossas vidas, do nosso caminhar. Galera que estava aí com a gente também, muito axé para vocês. E até Valeu! Valeu! Boa noite. Boa Um noite. abraço pra galera aí. Marcelão, Souza aí. Ozaki aí. Yuri. Tá todo mundo aí. Uma galera conectada aqui. Massa. Tchau, galera. Tchau, Obrigada. gente. Tchau.